Meu nome é Dolphin. Tenho 34 anos e sou professora de literatura em uma cidade tranquila no oeste dos Estados Unidos. Aquela tarde, no meio da mesa de almoço dos meus sogros, repleta de tilintar de talheres contra pratos, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não reaja, eles estão filmando você. Hoje é o dia. Meu coração se apertou. Minha sogra sorriu como se estivesse atuando em uma peça, enquanto meu marido comia calmamente como se nada estivesse acontecendo. Olhei ao redor. Um vaso de flores novo e uma tomada ligeiramente torta. Um quadro deslocado alguns centímetros. Todos os meus sentidos gritaram. Algo havia sido armado. Que momento eles estavam tentando capturar? E por quê? Você já se sentiu preso dentro da sua própria família? Deixe um comentário, curta e inscreva-se no canal para seguir essa história, porque o que aconteceu depois mudou tudo. Eu nasci em uma família da classe trabalhadora no centro dos Estados Unidos. Meu pai era mecânico, minha mãe trabalhava em turnos noturnos em uma fábrica de embalagem de alimentos. Desde pequena, estava acostumada ao cheiro de óleo de motor e ao zumbido de máquinas em vez de música suave em casa. Minha família nunca teve muito, mas cresci com amor e lições sobre viver com integridade, cumprir promessas e respeitar os outros. No dia em que conheci Mark, achei que era sortuda. Ele era um engenheiro de software, filho de uma família abastada, morando em um bairro com cercas brancas e roseiras na varanda. Em nossos primeiros encontros, Mark era gentil, atencioso, fazendo-me acreditar que os diferentes backgrounds não importavam. Eu acreditava que o casamento era a união de duas almas, não duas linhagens familiares. Mas desde a primeira vez que conheci Elaine, minha sogra, percebi a maneira como seus olhos me escaneavam de cima a baixo. Aquela noite, durante o jantar, quando Mark se afastou para atender a uma ligação, Elaine sorriu, tomou um bom gole de vinho e disse lentamente: "Algumas mulheres se casam para escapar da bagunça de suas vidas." Fiquei ali, segurando meu sorriso, embora suas palavras deslizassem para o meu orgulho como uma faca. Mudei gentilmente de assunto, mas por dentro eu podia ouvir meu coração batendo forte. Mais tarde, percebi que aquilo era apenas o ato de abertura. A partir daí, ela sempre encontrou maneiras de soltar farpas sutis ou mesmo insinuações diretas na frente dos outros. Quando eu falava sobre meu trabalho na escola, Elaine dizia: "Oh, ensinar literatura, que fofo!" Sua voz demorava em fofo, como se minha carreira fosse um hobby, não uma profissão. Mark nunca falou para contrariar. No melhor dos casos, quando estávamos apenas nós dois, ele colocava uma mão no meu ombro e dizia: "Não seja tão sensível, minha mãe é apenas direta." Mas a maneira como ele dizia, leve, despreocupado, fazia parecer que o problema era eu. Deixei isso passar por anos. Disse a mim mesma que o casamento era sobre enfrentar tempestades juntas. Tentei encontrar um terreno comum com Elaine, ajudei-na a preparar o jantar de ação de graças, comprei livros de jardinagem que eu sabia que ela gostava. Ela aceitava o presente, sorria educadamente, depois o colocava de lado como se eu lhe tivesse entregado uma bugiganga sem valor. Um Natal, nós recebemos o jantar em minha casa. A cozinha estava quente com cheiro de peru assado e torta de abóbora. Preparei a mesa com cuidado, polindo cada prato e copo de vinho. Uma vez que todos estavam sentados, Elaine olhou ao redor da mesa e perguntou: "Essa mesa é antiga?" Respondi honestamente: "Sim, pertenceu aos meus pais. Eles cuidaram muito bem dela." Elaine deu um sorriso fraco. "Oh, sim, aquilo é o que as pessoas da classe trabalhadora fazem, segurarem coisas mesmo quando estão gastas." A mesa ficou em silêncio por um momento. Mark manteve a cabeça baixa, cortando-se o peru, sem dizer nada. Eu me senti despojada do direito de responder. Naquele momento, me perguntei por que o homem que prometeu me proteger ficava calado quando sua mãe me derrubava. Com o passar do tempo, o desprezo dela não diminuiu.
tornou-se mais refinado. Remarques aparentemente inofensivos roíam em mim. Elaine elogiava a nora do amigo como uma jovem fina de uma boa família e então olhava para mim com conhecimento. Quando havia visitas, ela me apresentava apenas como a esposa de Mark, pulando sobre meu nome, minha profissão ou qualquer conquista. Mark continuava dizendo: "Não leve para o coração ou você está super pensando." Mas era o silêncio dele que mais me gelava. Dizia-me que, em seus olhos, eu não valia a pena ser defendida. Comecei a ver o desequilíbrio de poder em meu casamento. Eu era a que cedia, ficava quieta, aguentava, enquanto eles estavam acostumados a impor e diminuir. A casa onde eu vivia tornou-se um lugar onde cada passo era tomado com cautela sobre o que eu poderia dizer. Havia noites em que eu ficava acordada ouvindo o relógio ticar, pensando em quando eu havia perdido meu respeito próprio, porque eu deixava que outros, porque eles tinham um sobrenome diferente, um status diferente, decidissem meu valor. Essas memórias se acumulavam como sedimentos dentro de mim. E no dia em que recebi a mensagem, eles estão filmando você. Esse sedimento começou a rachar. Eu não era mais a nora quieta absorvendo as farpas. Algo mais afiado se formara dentro de mim, pronto para cortar de volta nas mãos que haviam tirado sangue de mim. Porque eu entendi agora que aquelas observações constantes não eram insultos, eram o alicerce para algo maior, uma maneira de me pintar como instável aos olhos de todos. E se eu ficasse calada, eu me tornaria exatamente o personagem na história que eles já haviam escrito. A história onde eu perdia tudo. Aquela noite, a casa estava tão quieta que eu podia ouvir o vento assobiando pela moldura da janela. Mark estava dormindo profundamente, sua respiração lenta e uniforme. Fiquei imóvel por um tempo, ouvindo o relógio ticar. Depois me levantei silenciosamente da cama. Meus pés descalços tocaram o chão de madeira frio, enviando um arrepio pelas minhas pernas. Mas nada comparado à agitação dentro de mim, uma mistura de preocupação, desconfiança e algo próximo ao medo. A porta do escritório de Mark estava ligeiramente aberta. Eu sabia que ele normalmente mantinha a porta trancada, mas naquela noite, talvez por cansaço ou confiança excessiva, ele havia esquecido. Uma luz azul fria do computador se derramava pelo corredor como lua. Respirei fundo e entrei. No escritório, o laptop de Mark ainda estava aberto, o cursor piscando na tela. No canto do monitor, havia uma pasta em maiúsculas. Binde. Meu estômago se contraiu. Curto para índigo. Eu. Me aproximei da cadeira, dedos tremendo enquanto encontrava um touchpad. Uma longa lista de arquivos de vídeo surgiu, cada um rotulado com datas, horários e palavra-chave. Cozinha 0422, quarto 0510, banheiro 0602. Cada linha de texto se sentia como uma lâmina fria pressionando minha pele. Abri um ao acaso. A tela se iluminou. Lá estava eu na cozinha, cabelo preso, lavando pratos. Nada de extraordinário. Uma noite comum. Mas então, eu notei o ângulo. Não poderia ter sido filmado de um telefone na mão de alguém. A câmera estava fixa no canto do teto, em um lugar que eu nunca havia notado antes. Tentei outro arquivo. Desta vez era o quarto. Eu estava dobrando roupas na luz do dia que entrava pela janela. Ninguém mais no quadro, apenas eu. Cada movimento de levantar uma camisa a cruzar o quarto estava gravado em detalhes claros. Meu sangue correu para trás, meu coração batendo forte contra as costelas. Mas quando abri um arquivo rotulado sala de estar subaudição, entendi quão ruim aquilo realmente era. Mostrava-me no sofá, telefone pressionado contra a orelha, minha voz baixa e rouca. Sinto como se estivesse sendo vigiada. É exaustivo, como se eu não pudesse respirar em minha própria casa. Lembrei-me daquela ligação. Era para minha terapeuta quando eu estava desgastada pelo esforço constante de ficar quieta. No vídeo, meu rosto estava ampliado, olhos vermelhos, mãos segurando um travesseiro. Então eu percebi que a gravação havia sido editada.
Parte da minha frase foi cortada, costurada, então minha voz soava como se eu estivesse gritando, quebrando, como se fosse uma explosão incontrolável. Cliquei em mais vídeos. O padrão se repetia. Choros silenciosos viraram gritos. Momentos de pensamentos quietos foram intercalados com brigas de dias diferentes. E pior, havia clipes filmados no banheiro, o espaço mais privado, um lugar que eu acreditava que ninguém tinha o direito de entrar. Mordi o lábio, forçando de volta as respirações rápidas e rasas. Lembrei-me dos olhos de Elaine sempre que ela entregava suas linhas cortantes. Eles não continham desprezo, eles continham a paciência de alguém esperando o momento perfeito para atacar. Agora eu entendia que eles não estavam esperando por um surto acidental. Eles estavam fabricando isso. Verifiquei as datas nos arquivos. Alguns voltavam semanas, até meses, o que significava que esse sistema estava em vigor há muito mais tempo do que eu imaginava. Os dias que eu pensei que estava sozinha chorando em meu quarto, parece que eu nunca realmente estive sozinha. Voltei para a tela principal e notei uma pasta menor rotulada Editados. Dentro havia versões alteradas com títulos como Meltdown sob o sofá, Comportamento emocional inadequado, Comportamento agressivo. Só de ler os títulos, eu já podia imaginar o que eles pretendiam fazer com isso. Tudo estava sendo preparado como evidência para me pintar como uma esposa instável, inadequada para criar meu filho. Um som fraco no corredor me fez estremecer. Eu mutei o áudio, inclinando-me para ouvir. Era apenas o vento sacudindo a janela, mas a sensação de estar sendo observada ainda se fechava ao meu redor. Olhei em direção à porta, depois de volta para a tela, abrindo um último arquivo. Era uma gravação de mim jogando quebra-cabeça com Ethan na sala de estar. Minha voz no vídeo era gentil. Você está fazendo um ótimo trabalho, Ethan. Mais uma peça aqui, mas a versão editada era completamente diferente. A risada de Ethan havia sido cortada, substituída por um silêncio pesado, seguido por uma linha minha de um dia diferente. O que você está fazendo? Isso não está certo. Parecia que eu estava repreendendo-o. Mesmo que naquele dia eu não tivesse elevado a voz uma única vez, eu me senti como se o chão sob meus pés tivesse desmoronado. Em minha mente, todas as peças começaram a se conectar. As insinuações de Elaine, o silêncio que eu sentia, mas não podia provar. E agora a prova estava bem na minha frente. Irrefutável. Fechei a tela, peguei meu telefone e tirei fotos de toda a lista de arquivos e alguns clipes-chave. Eu sabia que não poderia excluir ou mover nada agora. Se Mark notasse, eles teriam um motivo para me acusar de manipulação de evidências. Mas eu também sabia que a partir daquele momento, eu não entraria mais naquela sala como uma esposa. Eu entraria como alguém coletando evidências contra um inimigo. O vento ainda sussurrava fora da janela. Eu escanei o escritório mais uma vez. Cada livro na prateleira, cada quadro emoldurado, até o relógio na parede, qualquer um deles poderia esconder um olho invisível. Saí, fechando a porta atrás de mim. Mas em minha mente, aquela porta se abriu para outro mundo. É onde cada sorriso, cada palavra minha poderia ser torcida contra mim. Eu ainda estava paralisada diante da tela preta depois de fechar a pasta BND, quando meus olhos pousaram em outro arquivo pequeno enterrado fundo no drive. Não estava armazenado com os vídeos, mas sim dentro de uma pasta chamada Voz. Abria. Havia apenas alguns arquivos de áudio, mas um estava rotulado I-0318. Cliquei. A primeira voz era de Elaine, tão clara que parecia estar atrás de mim. Se ela perder a calma uma vez na frente da criança, temos motivos. Custódia total, a casa, tudo. Eu claramente ouvi Mark do outro lado da linha. Ela tem se segurado muito bem ultimamente. Talvez precisemos empurrar um pouco mais. Uma risada suave de Elaine, então o estalo de dedos como se ela tivesse acabado de se lembrar de algo. Me afundei na cadeira, minha mão ainda descansando no mouse, gelada.
Nesse momento, cada comentário cortante, cada olhar de desprezo, cada silêncio de Mark, tudo formou uma imagem clara. Isso não era apenas pessoal, era um plano, e eu era o alvo. Abri outro arquivo rotulado Ethan sob quarto, sob 0507. A tela mostrou o cor do quarto de meu filho. Ethan estava sentado na cama, abraçando seu urso de pelúcia marrom. Elaine se sentou ao lado dele, se inclinando, sua voz baixa e medida. Mamãe vai sair em breve e você vai ficar aqui conosco. Ethan olhou para cima, seus grandes olhos assustados, sua voz trêmula. Por que eu fiz algo? Elaine acariciou seu cabelo. Não, querido, mamãe não quer sair, mas nós vamos cuidar de você. Eu parei o vídeo, mas a imagem permaneceu em minha mente. A maneira como ela plantava uma mentira falsa na cabeça de uma criança. A maneira como ela desempenhava o papel de protetora. Tudo para preparar o dia em que eles planejavam me separar de meu filho. Voltei para o corredor. A casa estava escura e silenciosa. O único som, o tic-tac do relógio da sala de estar. Passei pelo quarto de Ethan. A porta estava aberta. Eu empurrei suavemente e a luz do seu abajur em forma de lua caiu sobre seu rosto adormecido. Ele estava enrolado, respirando de forma constante, o urso de pelúcia ainda em seus braços. Eu me sentei na borda da cama, traçando meus dedos sobre sua mão pequena. Nesse momento, toda a minha confusão se solidificou em uma verdade. Eles não queriam me machucar. Eles estavam preparando para me apagar da vida de meu filho. Em minha cabeça, a conversa de Elaine e Mark ecoava. Cada palavra gravada a fundo. Custódia total. A casa. Tudo. Eles queriam meu filho, minha casa e talvez até minha liberdade. Voltei para o escritório, sentei-me e reproduzi o primeiro arquivo de áudio. Desta vez, ouvi mais devagar, analisando cada palavra. Não era apenas um esquema para tirar a custódia. Eles também mencionavam advogados, motivos e comportamento documentado. Os vídeos editados, as palavras torcidas. Aquilo era o comportamento documentado que eles estavam construindo. Abri outro arquivo notas e era a voz de Mark. Semana 1. Mamãe vai levar Ethan para mais tempo de vínculo. Tente agendar a reunião dos pais de Índigo no mesmo dia para criar conflito. Semana 2. Grave qualquer argumento sobre finanças. Edite para remover o contexto. Semana 3. Introduza o tópico da saúde mental de Índigo na frente de Ethan. Pergunte se ela está se sentindo melhor hoje. Fechei os olhos, forçando de volta as lágrimas. Eu sabia que estava enfrentando uma batalha legal calculada, muito além do que poderia ser resolvido por conversas familiares. Eu coletei as evidências, cada arquivo de áudio, cada vídeo que copiei para um disco rígido externo. Eu criei uma nova senha em meu computador pessoal, criei um e-mail completamente privado e enviei os arquivos para lá. Cada ação era lenta, deliberada, porque eu sabia que assim que eles percebessem que eu havia descoberto, eles mudariam de tática, e eu não teria outra chance. O som de Mark se mexendo na cama me fez parar de ouvir. Uma vez que eu me certifiquei de que ele ainda estava dormindo, continuei trabalhando minhas mãos mais firmes do que antes. Quando fechei o disco rígido, olhei ao redor do escritório mais uma vez. Tudo estava exatamente como quando entrei, exceto por mim. A parte de mim que suportava em silêncio pelo bem da paz havia desaparecido. Eu era uma mãe que havia percebido que seu filho estava sendo usado como peão por adultos dispostos a torcer a verdade para conseguir o que queriam. E eu sabia que a partir daquele momento, cada passo, cada palavra que eu falasse teria que ser cuidadosamente medida. Porque isso não era uma luta para manter a custódia. Era uma luta para proteger as memórias, a confiança e a infância de Ethan das mãos daqueles dispostos a dobrar a realidade para servir seus objetivos. Levei quase a noite toda para fazer backup de tudo que eu havia encontrado. Cada vídeo, cada arquivo de áudio foi copiado para um disco rígido externo recém-comprado, depois duplicado para um e-mail secreto que eu criei apenas para armazenamento.
A senha era tão longa que eu tive que escrevê-la em um pedaço de papel e trancá-la em uma caixa de segurança. Eu sabia disso. Se eu me enganasse mesmo por um minuto, todas as evidências poderiam desaparecer junto com minha única chance de me proteger e proteger meu filho. Na manhã seguinte, dirigi-me a um edifício de escritórios no centro da cidade, com um pequeno letreiro que lia Rachel Moore, advogada, especializada em abuso psicológico e violações de privacidade. Eu havia pesquisado Rachel a noite toda. Ela havia ganhado vários processos envolvendo vigilância ilegal e proteção contra manipulação. Seu escritório era pequeno, mas iluminado com um leve cheiro de café fresco. Assim que coloquei minha bolsa no chão, Rachel surgiu do quarto dos fundos. Silhueta esbelta, olhos aguçados, mas uma expressão calorosa. Índigo, sou Rachel. Venha, temos muito a discutir. Contei a ela tudo, desde a mensagem de texto no almoço até a descoberta da pasta BKND e os clipes de áudio com as vozes de Elaine e Mark. Tentei manter minha voz estável, mas quando cheguei à parte sobre minha sogra cochichando para Ethan, minha garganta se apertou. Rachel ouviu em silêncio, ocasionalmente rabiscando notas. Quando terminei, ela colocou a caneta de lado. Índigo, você está enfrentando uma operação calculista. Isso não é uma briga familiar. É uma séria invasão de privacidade combinada com manipulação psicológica de uma criança. Se suas evidências conferirem, podemos seguir com uma abordagem legal forte imediatamente. Ela abriu seu laptop, revisando cada vídeo, cada arquivo de áudio que eu entreguei, quando a voz de Elaine disse: se ela perder a calma uma vez na frente da criança, temos motivos. Rachel franziu a testa, reproduziu e tomou notas. Eles estão construindo um registro falso para tirá-la da custódia, e pelo que vejo, não vamos deixar que terminem. No dia do jantar, usei um vestido simples, cabelo preso, maquiagem leve. Eu queria parecer calma, mostrando nenhum sinal de que estava pronta para um confronto. Quando entrei na sala de jantar privada, Elaine já estava lá, em um terno de cor creme, rindo com um grupo de seus amigos e alguns associados de negócios. Mark estava por perto, mãos nos bolsos, usando aquele familiar meio sorriso. Índigo, você parece diferente, Mark disse, seus olhos me escaneando de cima a baixo como se estivesse avaliando. Melhor ou pior? Eu perguntei de forma equilibrada. Só diferente? Ele respondeu com um dar de ombros. O jantar começou. O salão estava repleto de conversas, risadas, o tilintar de copos. Eu me comportei como uma anfitriã graciosa, servindo vinho, verificando cada convidado. Elaine também desempenhou seu papel, contando histórias familiares, me lançando olhares que pareciam desafios. Quando a sobremesa foi servida, eu olhei em direção a David, que estava fingindo verificar o equipamento de som no canto. Ele deu um leve aceno. Eu me levantei, erguendo meu copo. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Eu acho que este é o momento certo para compartilhar algo que eu acredito que todos aqui deveriam saber. Eu coloquei meu copo para baixo e me aproximei de David. As luzes no salão se apagaram. O grande tela atrás do palco se acendeu. A primeira imagem era um e-mail com um assunto plano. Se Índigo snaps, cada linha clara sob a luz pálida. Então o tela se dividiu. Do lado esquerdo, o original. Do lado direito, a versão editada. No lado editado, a mesma cena era manipulada, então minha voz soava ríspida e impaciente. A diferença era irrefutável. Um murmúrio se espalhou pelo salão. Alguém murmurou, "Pelo amor de Deus!" A seguir veio a voz de Elaine no áudio. Se ela perder a calma uma vez na frente da criança, temos motivos. Custódia total. A casa. Tudo. Sua voz ecoou no silêncio, e Elaine congelou em seu lugar. Mark começou a se mover em direção à mesa de controle, mas David se colocou na frente, uma mão firmemente no armário trancado. Isto é como eles construíram minha imagem. Não com a verdade,
mas com um roteiro com filmagens armadas. Um dos associados de negócios de Elaine, Sr. Howard, sentado na mesa da frente, se virou para ela. Elaine, o que é isso? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos procuravam uma saída. Mark ficou paralisado no lugar, punhos cerrados. Eu sinalizei para David. O vídeo mudou para o clipe de Ethan em seu quarto, segurando seu urso de pelúcia marrom, ouvindo Elaine dizer: Mamãe vai sair em breve e você vai ficar aqui conosco. Cada pai no salão mudou a expressão instantaneamente. Alguns balançaram a cabeça em descrença. Eu deixei as imagens e vozes contarem a história. Nenhum acúmulo de acusações de minha parte. A verdade estava nua. O jantar terminou em silêncio pesado, mas eu sabia que a história não pararia aí. Menos de 24 horas depois, o vídeo daquela tela de jantar apareceu em uma conta anônima nas redes sociais, se espalhando como fogo. Inicialmente, eu assumi que um convidado havia gravado secretamente, mas rapidamente percebi que não importava. O ponto era que estava fora do controle de Elaine e Mark. 3 dias depois, o jornal local correu uma manchete. Evidências mostram esforço orquestrado para tirar custódia. O artigo não usava meu nome, mas todos na cidade podiam adivinhar. Alguns professores cochicharam nos corredores, e pais pegando seus filhos deixaram seus olhos demorar em mim mais do que o normal. Não com pena, mas com uma mistura de curiosidade e respeito. Aquela noite, depois de colocar Ethan para dormir, meu telefone tocou. Um número desconhecido. Eu quase deixei passar, mas o instinto me fez atender. Índigo. Uma voz feminina, baixa e um pouco trêmula. Eu sou Lillian Carter. Nós nunca nos encontramos, mas eu preciso lhe contar algo. Ela respirou fundo como se preparasse. Mark fez exatamente o mesmo para mim anos atrás, antes de ele conhecer você. E ele não fez isso sozinho. O parceiro de firma dele, Thomas Blake, estava envolvido. O nome fez-me parar. Thomas Blake. Mark havia mencionado ele algumas vezes, sempre com respeito. Eu perguntei imediatamente: você tem certeza? Tenho certeza. Eu tenho e-mails e um plano inteiro. Eles usavam para me fazer parecer instável. Depois tiraram a custódia de minha filha. Eu não ganhei, mas desisti. Sua voz embargou. Mas quando eu vi sua situação, eu soube que eles ainda estavam fazendo isso. Eu não pude ficar calada. Depois do telefonema, eu entrei em contato com Rachel naquela mesma noite. No dia seguinte, nos encontramos em seu escritório. Ela ouviu, depois assentiu. Se Lillian tem provas, podemos conectar os casos. Dessa forma, Mark não está agindo sozinho. Ele é parte de um padrão de comportamento ilícito. Nós combinamos de encontrar Lillian naquele fim de semana em um pequeno café. Ela trouxe uma pasta grossa de documentos, cópias de e-mails, comprovantes de transferências bancárias e capturas de tela de mensagens. Nelas, Thomas não apenas participou do planejamento, mas também instruiu diretamente como editar vídeos e criar cenários de gatilhos emocionais. Enquanto Rachel folheava cada página, seus olhos se endureceram. Índigo. Isso não é apenas seu problema pessoal. É um padrão de comportamento ilícito sistemático. Thomas gerencia as finanças de Mark, mas ele também está por trás de pelo menos mais 3 outros processos de custódia que encontramos em registros públicos, todos mostrando sinais de fabricação. Se ele é a peça-chave, então precisamos atingi-lo onde sua credibilidade é mais forte. Rachel pegou o gancho imediatamente. Você está pensando no evento anual da firma de advocacia de Thomas. Era um grande evento realizado uma vez por ano, onde Thomas e seus sócios apareciam diante da imprensa, doadores e altos executivos. Mark geralmente comparecia como família. Eu sabia que se a verdade explodisse lá, seria um golpe direto na reputação que Thomas havia construído durante toda a sua carreira. Nós começamos a planejar. Rachel trataria do lado legal, garantindo que cada peça de evidência fosse verificada e autenticada para que ninguém pudesse negar.
Eu me encarregaria desta etapa, escolhendo os vídeos, e-mails e testemunhos mais impactantes para fazer o maior impacto em apenas alguns minutos. Uma semana antes do evento, eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Pare ou você vai se arrepender. Sem nome, sem imagem. Eu encaminhei para Rachel imediatamente. Ela disse: aquilo é a reação de alguém que sabe que está prestes a perder tudo. Nós continuamos. Lilian concordou em estar presente no evento se fosse necessário, mas eu disse a ela para ficar nos bastidores. Sua presença, junto com o arquivo e a testemunha, seria o golpe final se Thomas ou Mark tentassem negar algo. No dia antes do evento, Rachel me ligou. Tudo está pronto. O vídeo que você queria tocar tem sido editado para incluir as evidências financeiras e as instruções de Thomas por e-mail. Uma vez que estiver no ar, ninguém naquele salão poderia dizer: isso foi apenas um mal-entendido. Naquela noite, o salão estava iluminado por uma luz dourada quente. O tipo projetado para fazer as pessoas se sentirem seguras, confortáveis e despreocupadas. No palco, Mark e Tomás estavam lado a lado, ambos em ternos impecáveis, sorrindo através de aplausos enquanto falavam sobre valores familiares e responsabilidade comunitária. Eu sentei no meio das fileiras, minha mão segurando o USB no bolso do meu casaco. Frio suor picava em minhas palmas, mas Rachel's voz ecoava em minha cabeça. Tudo o que você tem a fazer é entregar para o técnico no momento certo. O resto está configurado para não poder ser parado. Quando Mark terminou de falar, eu me levantei. Meus saltos clicaram suavemente no chão de madeira. Cada passo para o palco marcava um heartbeat. Eu entreguei o USB para o técnico na mesa de controle. Toque quando eu acenar. Eu me aproximei do palco, virando o microfone para mim. Desculpe interromper, mas antes que todos saiam daquele lugar com as belas histórias que ouviram, eu acho que deveriam ver outra parte da verdade. Mark se moveu em direção ao microfone. Índigo. Mas eu acenei para o técnico. O salão escureceu. O grande tela atrás do palco se acendeu. A primeira imagem era um e-mail com o assunto plano. Se índigo snaps, cada linha clara sob a luz pálida. Então o tela se dividiu. Do lado esquerdo, o original. Do lado direito, a versão editada. No lado editado, a mesma cena era manipulada, então minha voz soava ríspida e impaciente. A diferença era irrefutável. Um murmúrio se espalhou pelo salão. Alguém murmurou: "Pelo amor de Deus!" A seguir veio a voz de Elaine no áudio. "Se ela perder a calma uma vez na frente da criança, temos motivos. Custódia total. A casa. Tudo." Sua voz ecoou no silêncio e Elaine congelou em seu lugar. Mark começou a se mover em direção à mesa de controle, mas David se colocou na frente, uma mão firmemente no armário trancado. Isto é como eles construíram minha imagem, não com a verdade, mas com um roteiro com filmagens armadas. Um dos associados de negócios de Elaine, Sr. Howard, sentado na mesa da frente, se virou para ela. "Elaine, o que é isso?" Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos procuravam uma saída. Mark ficou paralisado no lugar, punhos cerrados. Eu sinalizei para David. O vídeo mudou para o clipe de Ethan em seu quarto, segurando seu urso de pelúcia marrom, ouvindo Elaine dizer: "Mamãe vai sair em breve e você vai ficar aqui conosco." Cada pai no salão mudou a expressão instantaneamente. Alguns balançaram a cabeça em descrença. Eu deixei as imagens e vozes contarem a história. Nenhum acúmulo de acusações de minha parte. A verdade estava nua. O jantar terminou em silêncio pesado, mas eu sabia que a história não pararia aí.